Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro aulão. Hoje nós vamos focar no tema psicomotricidade. Antes de conhecermos, estudarmos, revermos os conceitos básicos dos fatores psicomotores, precisamos dar alguns passos atrás, alguns anos atrás, para termos o conhecimento sobre os pontos históricos dessa ciência maravilhosa que é a psicomotricidade. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui uma referência para vocês sobre psicomotricidade. O corpo é o ponto de referência que os seres humanos buscam conhecer e assim interagir com o mundo, servindo como base para o desenvolvimento nos aspectos cognitivos, sociais, físico, motores, afetivos e emocionais. Fonseca, 1988, nos informa o seguinte, que a etimologia podemos definir o termo psicomotricidade como oriundo do grego psique, que é igual a alma barra mente, e do verbo latino moto, que significa mover-se frequentemente, agitar-se fortemente. A terminologia está ligada ao movimento corporal e à sua intencionalidade. Então, aqui nós já temos o primeiro ponto importante de que a psicomotricidade não é só corpo, ela envolve os aspectos do desenvolvimento humano, o cognitivo, o afetivo, o social, o motor, não só apenas corpo. Alguns pontos históricos que eu trouxe para nós revermos, para alguns talvez conhecer, e é muito importante esses pontos históricos para todo profissional que trabalha com essa ciência. Por quê? Porque são os primeiros fundamentos, a origem. Precisamos nos debruçar nessa parte, não só na prática, mas nós temos que ter um conhecimento prévio da origem da psicomotricidade. Então, no final do século XIX, Philippe Tisset, coloquei aqui para vocês uma imagem retirada do Google, um neuropsiquiatra francês usou pela primeira vez o termo para nomear a região específica do cérebro encarregada por unir as funções do pensamento com as funções motoras, ou seja, as regiões do córtex frontal do cérebro. Já em 1870, o vocábulo aparece no discurso médico neurológico, pela necessidade de explicar algumas patologias dos gestos, que sempre relacionava um sintoma com uma área específica lesionada. Porém, em 1909, o neuropsiquiatra e professor francês Ernest Dupré, vamos ver um pouco mais sobre ele daqui a pouco, expôs que a debilidade motora não precisava necessariamente ter relação com algum problema neurológico. Então, aqui ele descaracteriza, então, que a psicomotricidade teria a ver com problemas neurológicos. Não. Já em 1925, Henri Vallon, um filósofo, médico, psicólogo e político francês, evidencia a relação existente entre o movimento, o afeto, as emoções e seus hábitos. Em 1935, o francês Edouard Gilman, também nós vamos ver um pouco mais sobre ele daqui a pouco, famoso neurologista, apresentou um exame diagnóstico psicomotor,
Aqui já começa a aparecer as testagens. Em 1947, Julian Ajuria-Guerra, psiquiatra e professor francês, delimitou com clareza o que? Os transtornos psicomotores. Aqui também eu coloquei uma imagem para vocês retirada do Google sobre o nosso Ajuria-Guerra. Em 1968, iniciam-se os primeiros cursos dentro das universidades brasileiras de graduação e principalmente de pós-graduação. Então, vocês percebem que houve um interesse crescente sobre esta área, sobre esta ciência que é a psicomotricidade. Vamos ver um pouquinho mais? Em 1970, diversos profissionais já começam a trazer da Europa, porque a psicomotricidade, o berço da psicomotricidade é francês, os principais conceitos e práticas sobre psicomotricidade, focando no corpo de um sujeito e, dessa forma, tornando mais relevante a relação afetiva e emocional. Neste momento, é possível perceber nitidamente a divisão das abordagens reeducativa e terapêutica. Em 1976, Françoise, fonoaudióloga e terapeuta corporal, trouxe para o Brasil uma diferente abordagem desenvolvida por ela, que substituía as técnicas instrumentais por jogos e brincadeiras. Também trouxe uma imagem retirada do Google sobre Françoise. E aí, ali foi um breve histórico sobre alguns pontos importantes referentes à psicomotricidade, mas precisamos se deter um pouco mais no do pré. Vamos lá? As primeiras pesquisas que dão origem ao campo psicomotor correspondem a um enfoque neurológico. E Dupré, Ernest Dupré, afirma que, numa série de trabalhos, descrevi sob o nome debilidade motora, um estado patológico de motilidade, ou seja, de movimento, caracterizado pela exageração dos reflexos tendinosos, cinesias, torpeza dos movimentos voluntários, entre outros. Propôs, então, o termo paratonia. Quase todos os sujeitos paratônicos são pouco aptos para a execução de movimentos delicados, complicados e rápidos. E Ernest Dupré continua que é fundamental importância para o âmbito psicomotor. Ele trouxe referências, estudos que contribuem significativamente para a ciência psicomotricidade. É ele, então, quem afirma a independência da debilidade motora de um possível correlato neurológico. Então, aqui ele já divide que, tendo alguma defasagem motora, um déficit, não significa que tenha associado algum correlato neurológico. E Bergès ressaltou: é desse modo que a psicomotricidade separou-se progressivamente da neuropsicopatologia do movimento. Seguindo, nós vamos agora falar um pouco sobre a origem da psicomotricidade. Vimos o histórico, algumas referências dentro da psicomotricidade e agora a gente vai ver a origem. Segundo Coste, 1978, sob influência de Pierre Genet e Piaget,
Houve um interesse pelo estudo do comportamento sensório-motor, colocando a necessidade de considerar o movimento humano, portanto, o corpo como um aspecto fundamental da constituição do indivíduo. Vallon, em 1975, trouxe que o desenvolvimento da criança se dá através da ação motriz, ou seja, da ação do movimento. Essa regula o aparecimento e o desenvolvimento das formações mentais. Portanto, a evolução da criança está relacionada à motricidade, à afetividade e à inteligência. Então, reforço: todos os teóricos, pesquisadores se debruçam justamente sobre esse ponto. Psicomotricidade não é somente movimento, corpo. Precisamos descaracterizar, porque a psicomotricidade é uma ciência completa que envolve o homem como um todo, dentro do seu processo afetivo, social, cognitivo, motor, emocional, biológico. Segundo Barreto, 2000, Eduard Gilman, discípulo de Vallon, preconizava a reeducação psicomotora. A psicomotricidade é, portanto, uma atividade que reúne o sentir, pensar e realizar no ato motor, pois, como refere Vallon, o pensamento e a ação motora são indissociáveis. Então, aqui reforço o que eu acabei de falar. Psicomotricidade não é somente movimento. Ela é muito mais profunda. Ela tem uma base dentro do desenvolvimento humano primordial. Gilman trabalhava com a psicomotricidade dando um enfoque reeducativo, ou seja, ele desenvolveu então um exame motor para fins de diagnóstico. Sua indicação no tratamento era a terapia reeducativa. Sua maior preocupação era auxiliar as crianças, usando a psicomotricidade para intervir através de exercícios físico-motores. Outro grande estudioso que contribuiu para o desenvolvimento da psicomotricidade foi o nosso querido Jean Lebouche. Ele utilizava a psicomotricidade como prevenção dos distúrbios de aprendizagem e preconizava exercícios de conscientização corporal, equilíbrio e socialização. Então, Lebouche, ele tem um livro, Educação Psicocinética, muito bom de nós termos e estudarmos esse livro. Ele traz diversas sugestões de atividades para cada fator motor. Ele também traz na primeira parte bem a associação da importância da psicomotricidade para o processo de aprendizagem. Vale a pena e fica a dica para vocês. Já Dalila Costalá, em 1976, ela traz o seguinte: a psicomotricidade, então, é a ciência da educação que realiza o enfoque integral do desenvolvimento nos três aspectos: físico, psíquico e intelectual, de maneira a estimular harmoniosamente o casamento destas três áreas em diferentes etapas do crescimento humano. Já a Júlia Guerra, ele traz a seguinte definição: a psicomotricidade é a realização do pensamento por meio do ato motor, preciso, econômico e harmonioso. Pierre Weyer traz a educação da integridade do ser por meio do corpo. E Morisot, em 1982, traz a seguinte definição: a psicomotricidade, então, é uma ciência que tem por objetivo
o estudo do homem pelo seu corpo em movimento, nas relações com o seu mundo interno e externo. Então, aqui eu já trouxe para vocês algumas definições que esses pesquisadores trazem sobre a psicomotricidade. Aqui eu trouxe também para vocês um esqueminha, né? Só para a gente fechar essa parte, que a psicomotricidade, então, ela é o centro, ela é a base do desenvolvimento humano. Por quê? Porque ela compreende todas essas etapas: o afetivo, o cognitivo, o social, o orgânico. Por que o orgânico? Porque é importante esse corpo estar saudável. É importante para que, estando saudável, ele consiga executar as suas atividades motoras de maneira planificadas. A seguir, nós vamos então falar sobre a divisão da palavra psicomotricidade. Já pararam para pensar que a palavra psicomotricidade, se a gente pegar os pedacinhos dela, ela vai envolver os conceitos, ou seja, a palavra psicomotricidade a gente pode dividir em psi, em co, motric e idade. Vamos ver cada uma dessas partes. O psi da palavra psicomotricidade se relaciona à parte emocional, afetiva, e dentro do nosso córtex, ela está naquela região subcortical do nosso sistema límbico. Já o co da palavra psicomotricidade envolve cognição, que envolve conhecimento. Já o motric, ele significa movimentos humanos. Já o idade, que é o finalzinho da nossa palavra psicomotricidade, significa as etapas do desenvolvimento. Ou seja, todas essas etapas na qual o indivíduo passa, ou seja, o processo ontogênico do ser humano. Agora, nós precisamos estar atentos a alguns conceitos importantes. Bom, o pessoal, o profissional que trabalha com a psicomotricidade precisa estar atentos a alguns conceitos, na qual eles podem ter alguma similaridade, porém, seus conceitos são totalmente diferentes. Vamos ver? O primeiro conceito que eu trouxe aqui para vocês é desenvolvimento motor. O que é desenvolvimento motor? Então, é a mudança contínua do comportamento motor ao longo do ciclo da vida, ou seja, os marcos do desenvolvimento motor, provocada pela interação entre as exigências da tarefa motora, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente. O que significa condições do ambiente? As oportunidades que esse ambiente proporciona para a criança, para o adulto, para o adolescente, enfim. Então, é importante que o ambiente oportunize desafios motores, atividades motoras, participar de esportes para que esse desenvolvimento motor fique mais personalizado. Já comportamento motor é o controle e desenvolvimento motores causada pela interação entre os processos biológicos e de aprendizado. Estuda o que? Os processos que envolvem a produção e o controle dos movimentos humanos. Já a performance motora é o ato de colocar em prática uma habilidade de movimento. Como tal, pode ser observada diretamente e o seu resultado pode ser avaliado no aspecto quantitativo. Aqui, então, nós poderíamos fazer uma associação com a avaliação, que a gente avalia de uma maneira quantitativa e qualitativa. Então, a quantitativa é aquele desempenho do avaliado
naquele momento. Essas informações, esses conceitos, eu retirei do livro Compreendendo o Desenvolvimento Motor de Galharoli. Muito bom, também fica como sugestão para vocês. Um livro maravilhoso. Seguindo, nós vamos agora trazer outros conceitos importantes que a psicomotricidade nos traz. Agora nós vamos falar sobre filogênese, ontogênese e retrogênese. Na verdade, nós vamos só fazer uma pincelada desses conceitos. Fica a dica então para vocês para adquirir, quem quiser se aprofundar nessas temáticas, esse livro do Vítor da Fonseca, que é fantástico, e ele aborda essas 3 definições. Então vamos ver o que é filogênese. Bom, a filogênese então é a origem, o estudo da espécie humana. Já a ontogênese é o processo do desenvolvimento de um ser vivo, desde a concepção até a sua morte. E a retrogênese, então, é um retrocesso, né? É uma involução das funções motoras e a adaptação do indivíduo à senescência, ou seja, à velhice. A gente vai perdendo um pouco das habilidades que já tínhamos adquirido. Nós vamos perdendo aos poucos a nossa agilidade. Isso faz parte do nosso processo retrogênico. Agora, trago para vocês alguns movimentos da psicomotricidade. Bom, aqui temos o movimento, os teóricos e os objetivos de cada movimento da psicomotricidade. Vamos ver então. O movimento terapêutico, temos o movimento educativo e temos o movimento relacional construtivista. Então, vamos para o primeiro, o movimento terapêutico. Nossos teóricos Aires, Petard, Babkin, Lapierre. Os objetivos desse movimento são identificar, diagnosticar, prescrever, corrigir, retificar e recuperar. O nosso segundo movimento é o educativo. Quais são os teóricos que defendem esse movimento? Parlebas, o EFI estruturalista, Lebouche, com a sua psicocinética do movimento, Merandi, a pedagogia institucional. Os objetivos do movimento educativo são educar, aperfeiçoar, dominar, controlar, integrar a sua totalidade do ser. Já o nosso terceiro movimento da psicomotricidade é este último aqui, ó, o movimento relacional construtivista. Quais são os teóricos, então, que defendem essa linha? Weyer, Lapierre, Acontirier e o Gardner. Também nós temos os objetivos do movimento relacional construtivista, que é interagir, tomar consciência, explorar, refletir, socializar, cooperar e brincar. Inclusive, nós temos também uma sugestão de livro que é Jogos Cooperativos, que se trabalha então em conjunto. É muito bacana. Nesta parte aqui, nós vamos então falar sobre algumas vertentes da psicomotricidade. Então, vocês viram que a psicomotricidade ela teve uma proporção muito grande, muitos estudos, muitos movimentos, muitas vertentes, muitas definições. Pelo grau da importância da psicomotricidade para o desenvolvimento humano.
Vamos ver então algumas dessas vertentes. Vamos analisar as características apresentando as faces das diferentes abordagens da psicomotricidade a partir de três grandes grupos. Vamos lá. A reeducação psicomotora, a terapia psicomotora e a educação psicomotora. Vamos ver o que é cada uma delas? Um resumo aqui então para vocês, ó. A reeducação psicomotora. Qual é o seu objetivo? Ensinar a criança a reaprender a executar determinadas funções motoras. A terapia psicomotora, tratar patologias psicomotoras, afetivas, relacionais e cognitivas. A educação psicomotora funcional ou a psicomotricidade terapêutica é o quê? Sanar problemas motores, melhorar as aprendizagens cognitivas e comportamento da criança. Então, nós temos essas três vertentes dentro da psicomotricidade. Seguindo, nós agora vamos entrar nessas funções psicomotoras. Então, aqui eu trouxe para vocês dois, dois autores que contribuíram muito e contribuem, né? Muito para a psicomotricidade. Então, os estudiosos da psicomotricidade, eles não empregam uma classificação única e tampouco fazem uso de uma terminologia comum para as diversas funções psicomotoras. Verifica-se que as diferentes classificações e terminologias aplicadas não denotam diferenças entre as concepções dos autores. Ou seja, tem uns que vão falar praxia global, outros vão falar motricidade grossa, outros vão falar motricidade ampla. É nesse sentido que aqui essa teoria nos traz para refletir. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, ó. Então, Lebouche, aqui é esse da parte de cima, traz as seguintes terminologias para as funções motoras: coordenação dinâmica geral, que seria a nossa motricidade ampla, global, grossa, a estruturação do esquema corporal, a motricidade gráfica, que é a motricidade fina, a lateralidade, relação corpo-tempo, percepção temporal e tônus. Já Fonseca nos traz outras terminologias, que são equilibração, coordenação dinâmico-manual, lateralidade, controle da respiração, estruturação espaço-temporal, ritmo, dissociação de movimentos, noção de corpo ou a somatognosia, que é o conhecimento desse corpo, e a tonicidade. Então, vocês viram que tem as terminologias de acordo com cada autor. Então, não tem uma certa e uma errada. Agora, nós vamos ver as mais utilizadas, ou seja, a partir de uma revisão literária na área da psicomotricidade, foi possível então chegar a uma classificação de 10 funções psicomotoras, sendo a última desdobrada, que é sobre o relaxamento, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, nesse primeiro esqueminha à esquerda, nós temos esquema corporal, tônus, dissociação de movimentos, coordenação global, motricidade fina, aqui à minha direita, organização espacial temporal, ritmo, lateralidade, equilíbrio, relaxamento, que é esse que se desdobra como diferencial, total e segmentar. Agora nós vamos ver uma por uma. A primeira na qual nós vamos ver é o esquema
corporal. Então, segundo Lebuche, 1983, esquema corporal é um conhecimento imediato que temos do nosso corpo em posição estática, parado ou em movimento, dançando, fazendo algum esporte, pulando, dançando, enfim, na relação das suas diferentes partes do corpo entre si e, sobretudo, nas relações com o espaço e os objetos que nos circundam. Ou seja, o nosso esquema corporal é esta noção que eu tenho do meu corpo. E vocês podem perceber nessa parte final que esse meu corpo, eu preciso também ter uma ideia da relação com o espaço que me circunda, ou seja, eu preciso entender que esse meu corpo, para se deslocar, eu tenho que ter cuidado, porque daqui a pouco tem a mesa, tem uma cadeira, tem alguma pessoa, então nós precisamos também se localizar corporalmente em um espaço. Dentro do nosso esquema corporal, nós temos um desenvolvimento. Vamos conhecê-los. Temos a visceropercepção, a extrocepção e a propriocepção. O que é cada uma delas? A viscerocepção, então, está relacionada às sensações das vísceras, ou seja, aos órgãos internos. O sentir fome, sede, cólica, certo? Então, são aquelas primeiras sensações que as criancinhas, né, os bebês começam a sentir. E a esterocepção já são os sentidos, a audição, o olfato, a visão, o tato, a degustação, enfim, né, que é o paladar, que informam sobre os estímulos internos e externos. Propriocepção, então, é aquelas informações que nos possibilitam saber, mesmo com os olhos fechados, como está o nosso corpo ou que movimentos estamos realizando. É a postura do corpo e que movimentos esse corpo está realizando. Então, é muito legal nós fazermos atividades com as crianças, tanto com os olhos abertos, quanto com os olhos fechados. Já o nosso segundo fator motor ou função motora, temos o tônus. E o tônus é o quê? É uma relação que tem dos músculos com uma tensão, pela qual as posições relativas das diversas partes do corpo são corretamente mantidas e que se opõem às modificações passivas dessas posições. Ou seja, é a habilidade que eu tenho em me manter em posições, ou seja, firmar o meu corpo. O tônus, por se encontrar ligado com as funções de equilíbrio e com as regulações mais complexas do ato motor, assegura a repartição harmoniosa das influências facilitadoras ou inibidoras do movimento. Ou seja, o nosso tônus está ligado ao equilíbrio. E vocês vão perceber que não tem como eu trabalhar de maneira fragmentada todos esses fatores motores ou essas funções motoras. Por quê? Porque um está interligado com o outro. Então não existe, eu vou fazer uma atividade que envolva só tônus. Como? Se eu vou precisar do meu corpo todo, eu vou precisar do meu equilíbrio, eu vou precisar da minha motricidade global, eu vou precisar de uma propriocepção, talvez. Então, é impossível nós trabalharmos atividades, vou trabalhar só o equilíbrio. Como? Se eu vou precisar do corpo todo para realizar essa atividade. O próximo, então, é a dissociação de movimentos. O que são as dissociações de movimentos?
é a capacidade de individualizar vários segmentos corporais que tomam parte na planificação e execução motora de um gesto ou de vários gestos intencionais sequencializados. Fonseca. Então, resumindo, a dissociação é a capacidade que eu tenho de separar o meu corpo em partes para uma função determinada. Então, por exemplo, para eu escrever. Então, a criança precisa entender que ela tem um corpo, que esse corpo tem partes, que uma dessas partes é o braço, que esse braço ele corresponde à parte do braço, do antebraço, que temos um punho, que esse punho ele tem uma mão e que essa mão tem dedos, que para eu escrever eu preciso movimentar a mão, traçando, né, a linha média do meu corpo. Eu não preciso movimentar todo o meu braço para eu escrever. Quando a criança executa dessa maneira, que nem o pintar, significa que ela não dissociou ainda esse movimento, que para ela pintar, para ela escrever, esse corpo todo não precisa, né, estar se mexendo e nem esse braço todo. Senão o custo de resposta vai ser muito grande, o custo energético vai fazer o alto custo energético vai fazer com que a criança canse. Aí eles trazem aquela fala: eu escrevo e dói, eu me canso, por isso que eu não consigo copiar. Então a gente precisa prestar atenção nesse corpo, porque a dissociação é essa capacidade que eu tenho de segmentar, que para eu fazer uma atividade, por exemplo, de pular, eu vou usar o corpo todo, certo? Porém, quem que vai pular? As pernas, que vão flexionar e impulsionar para eu pular. Então, meus braços não têm que pularem juntos, tá? Então, é só um exemplo para ficar mais didático. Já a nossa coordenação global seria o quê? Trouxe uma definição de Costalá, da Dalila Costalá. É definida como a colocação em ação simultânea de grupos musculares diferentes com vistas à execução de movimentos amplos e voluntários mais ou menos complexos, envolvendo principalmente o trabalho de membros inferiores e superiores. Podemos garantir que a praxia global e a fina surgem após o desenvolvimento das outras funções motoras, pois estão ligadas diretamente ao nosso córtex cerebral, que é essa área mais superficial do nosso cérebro, e também elas estão relacionadas com as altas funções corticais. O que é importante aqui é nós pegarmos esse último parágrafo para apenas complementar, que o desenvolvimento da praxia global e da praxia fina, ela é dependente do desenvolvimento das outras funções motoras. Bom, se nós pegarmos então o desenvolvimento das funções motoras em relação ao nosso córtex, o desenvolvimento delas começa com o surgimento do nosso cérebro, ou seja, de baixo para cima. A apraxia global e a apraxia fina, elas estão localizadas onde? No nosso córtex frontal, ou seja, na parte do nosso córtex, esse lobo frontal e o córtex pré-frontal, que nós vamos depois ver a localização da apraxia fina, que a apraxia fina está bem aqui e a global está um pouco mais acima. Então, o que é importante? Como elas estão aqui em cima, e aqui se o nosso cérebro se desenvolve de baixo para cima, significa que a última área a se desenvolver dentro das funções motoras é a global e a fina. Tanto que o nosso córtex, né, ele vem surgindo de uma maneira subcortical, que é a parte inferior, e surgindo e se desenvolvendo até formar todo o nosso cérebro, né, o nosso córtex. Nosso córtex é essa parte mais superficial do nosso cérebro. E ali estão localizadas, então, aqui no lobo frontal,
a apraxia global e a fina. E elas são as últimas a se desenvolver, dependendo de todas as outras funções motoras. Por isso, eu reforço, quando a queixa chega para nós de que a criança ela está com uma dificuldade para escrever, ela está com uma lentidão para escrever, o profissional tem que trabalhar o quê? O corpo como um todo, porque se a apraxia fina, né, ela está localizada no lobo frontal, no nosso córtex, né, pré-frontal, e ela é dependente das outras funções motoras estarem desenvolvidas, eu preciso trabalhar essas funções motoras. O grande erro é o profissional já querer trabalhar com lápis, atividades de pontilhado. A gente tem que atuar na causa desse sintoma, que é a nossa queixa, que a família traz, que a escola traz, a letra tá feia, ele se atrasa, ele não consegue copiar. Então, esse é o sintoma. Mas o que está causando esse sintoma? Precisamos avaliar e, provavelmente, essas funções motoras estão em déficits, umas mais, outras menos, outras talvez não. Então, eu preciso trabalhar as funções motoras, por quê? Porque a apraxia fina ela é dependente delas. Elas precisam estar desenvolvidas e para eu saber se elas estão realmente bem desenvolvidas, eu preciso avaliá-las, tá? E a motricidade fina é o trabalho de forma ordenada dos pequenos músculos, ou seja, é a micromotricidade. São aquelas habilidades mais refinadas, mais delicadas e engloba principalmente atividades manuais, digitais, oculares, labiais e lingual. Essa função motora, ou seja, a praxia fina, a motricidade fina, ocupa 2/4 do nosso córtex, sendo considerada a unidade motora mais complexa do mundo animal, tanto que ela é a última a se desenvolver. Já em relação à organização espacial e temporal, o que nos diz a literatura? Que a organização espacial, então, é a capacidade de orientar-se de um espaço físico e de perceber a relação da proximidade das coisas entre si. Ou seja, aqui eu sei que tem uma mesa, aqui ao lado tem uma cadeira, aqui ao lado não tem nada, mas logo mais adiante tem poltrona, tem mesa, tem tapete, a estante, enfim, tá? Refere-se à relação de perto, longe, em cima, embaixo, dentro, fora, etc. Ocupar os espaços com consciência corporal, olha aí que nós vimos lá no esquema corporal a importância, né, desse corpo se orientar também espacialmente. E a organização temporal se refere à capacidade de relacionar ações a uma determinada dimensão de tempo, onde sucessões de acontecimentos e de intervalo de tempo são fundamentais. É a capacidade de situar-se em função da sucessão de acontecimentos, duração de intervalos de tempo, ou seja, passou quanto tempo? Muito pouco, de renovação cíclica de variados períodos, como por exemplo as estações, os meses, os dias. E muitas das nossas crianças, elas apresentam dificuldades de se orientar temporalmente. Já o ritmo, que o Meinel e o Chabel nos traz? Que, tratando-se de movimento, o ritmo
é a ordenação específica e temporal de um ato motor. O ritmo abrange noções de ordem, sucessão, duração e alternância de movimentos. O que isso nos traz? Ele está muito ligado à orientação temporal e espacial, e esquema corporal, lateralidade, direcionalidade. Por isso que os fatores motores, as funções motores, os elementos motores, porque isso também difere muito essas terminologias, elas estão interligadas. Eu não consigo trabalhar ritmo se eu não trabalhar o corpo como um todo. Por isso que não existe atividades, eu vou trabalhar e estimular só ritmo. Não, eu vou precisar trabalhar o ritmo que vai estar associado ao corpo como um todo. E o ritmo também está ligado a todos os movimentos do corpo e as suas variações. Já em relação à lateralidade, o que Mello, 1989, nos trouxe para referenciar essa função motora? Bom, a lateralidade é a capacidade de se vivenciar as noções de direita e esquerda sobre o mundo exterior, independente da sua própria situação física. Dominância lateral é a utilização predominante de um dos lados nos nossos 4 segmentos corporais. Quais são? Olho, ouvido, mão e o pé. Esses são os 4 segmentos corporais. O lado dominante apresenta maior organização, força e precisão. É ele que inicia e executa a ação principal, e o outro lado auxilia esta ação, dando um suporte, sendo igualmente importante. Por que eu trouxe esse adentro na lateralidade, né? Porque a lateralidade, então, é a noção de que, resumindo, né, é a noção que eu tenho que esse meu corpo, ele tem 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. Já a dominância lateral é quando há uma maturação hemisférica na qual um dos lados vão dominar o meu corpo, embora você saiba que o lado direito ele é dominado pelo lado esquerdo e o lado esquerdo pelo lado direito. Mas temos uma dominância lateral que é o esperado a partir dos 6 anos. Então, a partir dos 6 anos é esperado que a nossa lateralidade já esteja definida. Então, a gente tem essas etapas, certo? Então, tem literaturas que nos traz alguns marcos cronológicos diferentes, mas no geral, como é que é? Bom, nós temos alguns tipos, né, de lateralidade. E dentro desses tipos de lateralidade, o que é esperado para o nosso desenvolvimento? Bom, crianças de até 3 aninhos, 3 anos e 11 meses, né? É esperado que ela utilize ambos os lados, ou seja, para manipular objetos, para manipular jogos de encaixe, para manipular ali material de colorir utilizando ambos os lados. Então, é esperado. Tá? Então, algumas literaturas trazem esse marco cronológico, tá? Que é o que eu leio e estudo. Então, eu trago aqui para vocês. Agora, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, já acontece um pré-refinamento, ou seja, uma predominância lateral.
Antes, então, até 3 anos e 11 meses, nós temos uma indefinição. Ou seja, a criança, a hora vai usar a mão direita, a mão esquerda, vai chutar a bolinha com o pé esquerdo, com outra hora com o pé direito, vai brincar de telefone, né? Vai colocar a hora no ouvido direito, a hora no ouvido esquerdo. É esperado, inclusive, que ela está experimentalizando e internalizando que esse corpo tem dois lados, de uma maneira inconsciente, claro. Então, até 3 anos e 11 meses é esperado uma indefinição, tá? Já a partir de 4 anos até 5 anos e 11 meses, já não é esperado esta alternância dos lados, porque já está acontecendo uma maturação do nosso córtex, com isso a maturação também das funções motoras que acompanham esse desenvolvimento do córtex, e é esperado que esta criança já utilize 90%, 95% o lado que será dominante a partir dos 6 anos. Então, não é esperado de 4 até 5 anos e 11 meses que ela fique alternando. Pode acontecer, certo? A gente tem que ficar atento aí. Opa, esse marco aqui, essa habilidade para esse marco cronológico não é esperado. Então, de 4 a 5 anos e 11 meses já não espera-se essa bimanualidade. Ela pode fazer? Pode, mas assim, ó, uma vez na hora de colorir ou na hora de recortar, mas assim, ó, pontos muito isolados. Não é esperado que fique trocando. Já a partir do 6, nós temos a famosa dominância lateral, que é já aqueles 4 segmentos corporais, olho, ouvido, mão e pé, dominante, ou seja, total direito ou total esquerdo. Mas aqui, inclusive, eu também trouxe essa sugestão de literatura que é muito bacana sobre lateralidade. Então, nós temos que o livro nos traz alguns tipos de lateralidade. Então, nós temos a destra, que é o domínio completo, né, do lado direito, para eu usar esses 4 segmentos corporais. O canhoto ou o sinistro, né, ou esquerdo, depende de cada região. Aqui o destro é direito, o canhoto é esquerdo, que eu vou utilizar então todos os segmentos corporais do lado esquerdo. Os 4: olho, ouvido, mão e pé. Mas também nós temos a famosa ambidestria. Só que nós temos que ter muito cuidado, porque a ambidestria, vamos prestar atenção nesse conceito aqui. Significa a falta de um predomínio, ou seja, de uma dominância lateral estabelecida, podendo o sujeito utilizar com a mesma performance os dois lados. Então, eu quero que você se atente nesta palavra aqui, ó. Deixa eu marcar. Ou seja, para eu ser ambidestra, eu vou utilizar ambos os lados com a mesma performance. Então, não adianta eu recortar muito bem com a mão direita e recortar com a mão esquerda não tão bem quanto a direita. Ah, eu sou ambidestra. Não. Tem que ser tão bem quanto eu utilizo a outra mão. Tá? Então, esse é um detalhe importante. E nós temos também a cruzada, a lateralidade cruzada. Então, quando o indivíduo utiliza pelo menos 2 lados com um predomínio diferente dos outros 2 restantes. Ou seja, ele utiliza o olho direito, o ouvido direito,
mas ele acaba escrevendo com a mão esquerda e chutando com o pé esquerdo. Ou seja, cruzou o segmento corporal olho e ouvido direito, porque ele utiliza a mão esquerda. Para eu chegar desse lado, eu preciso cruzar a linha média do meu corpo, certo? Por isso a lateralidade cruzada. E a nossa lateralidade cruzada, ela é considerada um distúrbio psicomotor, certo? Depois, logo em seguida, nós temos o equilíbrio. Então, o que Tubino, 1979, nos traz? Bom, com base nas definições de Tubino e Meinel e Chabel, o equilíbrio é a capacidade de manter-se sobre uma base reduzida, ou seja, por exemplo, aqui eu estou sentada em uma cadeira, sustentando esse meu corpo, através de uma combinação adequada de ações musculares. Então, vocês viram como para eu me manter nessa posição sentada, eu estou usando o quê? O meu corpo todo. As funções motoras estão em ação, fora os meus músculos, né? Ele também é a organização geral do corpo do indivíduo em situações estáticas, que é parado, e dinâmicas, que é em movimento. No meio externo, que é esse ambiente que me circula, ou interno, que é realmente essa parte de dentro do meu corpo. No nosso último fator, barra função motora, barra elemento motor, tá? Nós temos o relaxamento, que é esse aqui que se desdobra em 3. Vamos ver. Relaxamento nada como é o nosso famoso alongamento, né? Para a gente relaxar, conseguir, né? Relaxar esse corpo para eu poder alongar. Se eu alongar de maneira tensa, pode adquirir aí algumas contraturas musculares, tá? Então é importante a gente relaxar, conseguir e saber relaxar. Então, o relaxamento é o fenômeno neuromuscular resultante de uma redução de tensão, tá? Da musculatura esquelética, Mello, 1989. E ele também nos traz o seguinte desdobramento em relação ao relaxamento. Vamos ver. O relaxamento total, que envolve todo o corpo e está diretamente vinculado a processos psicológicos, onde o trabalho mental é determinante no alcance da redução de tensão muscular. Por quê? É que quando a gente fala assim, ó, tenta esvaziar a mente, respira, tenta esvaziar a mente tenta não pensar em nada, nenhum dos teus problemas, para tentar relaxar esse corpo. Já o relaxamento diferencial é a descontração de grupos musculares que não são necessários à execução de determinado ato motor específico. Já o relaxamento segmentar designa o relaxamento alcançado em partes do corpo. Então, relaxa o braço, o outro, começa a falar partes do corpo para ir relaxando. Então, nós vimos as 10 funções motoras. Temos também, que eu não poderia deixar de trazer para finalizar o nosso aulão sobre psicomotricidade, são os estudos de Luria. Alexander Luria, ele trouxe contribuições significativas para a psicomotricidade. Vamos ver. Então, Luria, que é esse aqui, né, esse cidadão aqui que eu coloquei ao lado, a imagem também foi retirada da internet, tá? E aí, quem é? Bom, ele é um russo
que viveu no século passado e ele é considerado o pai da neuropsicologia. Inclusive, esse termo foi criado por ele. E o que Luria nos traz de contribuição? Bom, Luria então fez uma pesquisa em cima dos colegas, tá? Das pesquisas dos colegas, e onde as pesquisas anteriores diziam o seguinte, que o nosso cérebro é dividido em parte, na qual essas partes, essas divisões, trabalham de forma isolada de acordo com as suas funções, certo? Já Lúria, estudando sobre as pesquisas e os estudos dos seus colegas, ele considerou o seguinte: bom, realmente o nosso cérebro é dividido em partes, essas partes têm as suas funções específicas, porém elas funcionam de maneira integrada e dinâmica. Aqui que foi a diferenciação do estudo de Lúria em relação aos seus colegas, né, as pesquisas anteriores. Então, ele nos traz essa informação preciosa. Nosso cérebro não trabalha de maneira fragmentada. Nosso cérebro trabalha de maneira conjunta. Cada lobo tem as suas especificidades, porém as ações são interligadas. Inclusive, ele colocou como sistema funcional e dividiu esse cérebro em 3 grandes unidades funcionais que nós vamos ver a seguir. Porém, em relação à motricidade humana, ele também trouxe pesquisas, né, em relação a esses estudos que a motricidade humana também não pode ser estudada de forma isolada. É indissociável. Então, por isso que aqui Lúria está fundamentando que eu não consigo trabalhar as funções motoras de maneira fragmentada. Quero trabalhar a escrita, eu vou dar o lápis para a criança. Estou trabalhando a apraxia fina. Sim, mas a apraxia fina com o quê? A criança está sentada? Então, ela está trabalhando também com esse corpo, esse tônus, esse equilíbrio para se manter sentada, o esquema corporal, direcionalidade, lateralidade, coordenação óculo-manual, visomotora, ou seja, não é só motricidade fina, tá? Então, se atente para não ficar falando, eu vou trabalhar só para trabalhar a apraxia fina. Ui? Não. Tá? Então, vamos ler novamente esse trechinho muito importante. A motricidade humana também não pode ser estudada de forma isolada. Ela é indissociável da organização do tônus de repouso e de ação, do controle postural, da regulação vestibular, gravítica, espacial, a noção que o corpo ocupa em relação a esse mesmo espaço, programando a sua ação em uma rede complexa e sequencializada, só posteriormente materializada sob a forma de ação, ou seja, o input, né? É a entrada da informação. E aqui, ó, materializada sob a forma da ação propriamente dita, é o output, que é a saída em forma de ação. Isso tem que ficar muito claro, porque eu escuto muito, eu quero atividades para trabalhar apraxia fina, quero atividades para trabalhar apraxia global. Tem que trabalhar o corpo como um todo, não tem como eu trazer sugestões de atividade só para apraxia fina, tá? E aqui, nesses slides, né, subsequentes, eu trouxe de uma maneira mais didática
essas imagens foram retiradas do livro do Vítor da Fonseca, Manual de Observação, que é aquele livro da avaliação dele, na qual essa primeira parte do livro é fantástica, porque a fundamentação, o aprofundamento dos estudos de Lúria, porque o Vítor da Fonseca se debruça muito sobre esses estudos, né? Então, assim, ó, essa primeira parte do livro é fantástica, um aprofundamento que fica aí o convite para vocês estudarem. Gente, ler é uma coisa, estudar é outra. Então, vamos ler e estudar, porque sem o estudo eu não consigo trabalhar. Eu vou ter dificuldade para fazer o meu relatório, porque eu não vou ter uma fundamentação, certo? E nessas 3 unidades funcionais, da qual Lúria dividiu o nosso córtex, ele fez a primeira unidade funcional, a segunda unidade funcional e a terceira unidade funcional. Então, a primeira unidade funcional, por que funcional? Porque tem funções cada unidade. Sendo que, não esqueçam que elas trabalham de forma integrada. Na primeira unidade funcional, então aqui nós temos, a imagem do nosso córtex e essa parte que está mais em negrito é a localização da primeira unidade funcional. Bom, então pega qual área? Dentro, né? Vocês percebem que o nosso córtex ele está dividido ao meio e aqui a parte interna seria o sistema límbico. Ó, o tronco encefálico e o cerebelo. Então, essa primeira unidade funcional compreende o sistema límbico, as regiões mais subcorticais, que a gente chama, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, porque é a primeira a se formar e a partir dela é que vai se formando todo o nosso cérebro. Então, a primeira unidade funcional, o sistema límbico, né? Essa formação reticulada e o nosso cerebelo. Dentro da área motora, o que compreende a primeira unidade funcional? Tônus e equilíbrio. Qual é a função dessa primeira unidade funcional, na qual também está inserido aí as funções, né, os fatores motores, tônus e equilíbrio? Vamos ver. Então, a primeira unidade funcional de Lúria, ela é responsável para a regulação tônica de alerta, dos estados mentais, atenção, sono, selecionar a informação, regulação e ativação, vigilância, tonicidade, facilitação, inibição, modulação neurotônica, integração intersensorial. Então, olha quantas funções tem a primeira unidade funcional de Lúria e que nessa primeira unidade funcional de Lúria encontram-se os fatores motores, tônus e equilíbrio, tá? Já na segunda unidade funcional de Lúria, nós temos, nessa parte aqui mais em negrito, todo a região parietal, temporal, que é aqui na lateral, e mais essa parte aqui que é o nosso a nossa parte aqui occipital, certo? Que é essa parte que está toda em negrito, então é a segunda unidade funcional de Lúria. Quais são os fatores motores que correspondem à segunda unidade funcional? Vamos lá. Então, aqui nós temos o lobo parietal, que ele está, que localiza-se a noção de corpo, né? O esquema corporal. Logo aqui embaixo, nas têmporas, né? Nós temos a orientação espacial e temporal, tá bom? E o nosso córtex, nosso cérebro, é dividido em 2 partes, né? Que são 2 hemisférios, que são interligados por
o corpo caloso. Então, a lateralidade também está dentro da segunda unidade funcional de Luria, tá? Quais são, então, as funções da segunda unidade funcional? Receber, analisar e armazenar a informação, que é a síntese sensorial, né? Organização espacial e temporal, simbolização esquemática, decodificação e codificação, processamento, armazenamento, integração perceptiva dos próprios receptores e telereceptores e elaboração gnósica, ou seja, elaboração do conhecimento. E na nossa última unidade funcional de Lúria, nós temos a localização da terceira unidade funcional, é o lobo frontal, que é essa parte aqui que está bem na frente e na cor negrito. Bom, o que nós temos aqui dos fatores motores? A apraxia global, que é aqui em cima, mais ou menos, e mais aqui bem na nossa região aqui da testa, a apraxia fina. E quais são as funções? Porque aqui também encontra-se as famosas funções executivas. Então, essa terceira unidade é responsável por programar, regular e verificar as atividades, intenções, planificação motora, elaboração prática, execução, correção, sequencialização das operações cognitivas. Ou seja, a terceira unidade funcional de Lúria, que é o lobo frontal, ela é considerada a área nobre do nosso cérebro, a área mais refinada do nosso cérebro. E aonde estão localizadas, então, a apraxia global e a apraxia fina. Neste slide, eu trouxe para vocês, de uma maneira também didática, mais visível, assim, a imagem aqui, então, do nosso cérebro e, de uma maneira colorida, ó, as unidades funcionais. Então, sempre começamos de baixo para cima. Ou seja, a primeira unidade tão funcional é o sistema límbico, que está dentro aqui do nosso cérebro, depois desce para o tronco encefálico, vai pegar a medula, que é a partir daqui de baixo, e o cerebelo. Quais são os fatores motores associados à primeira unidade funcional de Lúria? Tônus e equilíbrio. Logo, subindo, ó, esses 3 lobos que são referentes à segunda unidade funcional. Sem esquecer que o lobo occipital ele é responsável pela visão, certo? Dentro do lobo parietal, que é esse aqui em amarelo, a função motora, o fator motor, é a noção de corpo, certo? Esquema corporal. Na cor verde, que fica acima aqui das nossas orelhas, nós encontramos o fator motor, orientação, né, estruturação, espaço temporal, que fica no lobo temporal. Dentro da segunda unidade, então, nós temos também a lateralização, que o nosso cérebro é dividido em 2 partes, ligados pelo corpo caloso. Já a terceira unidade funcional de Lúria, encontramos no lobo frontal os fatores motores, praxia global e praxia fina. Então, o desenvolvimento dos fatores motores acompanham também o desenvolvimento, a maturação do nosso cérebro, do nosso córtex cerebral, certo? Então, o desenvolvimento acontece de baixo para cima.
A última região a se desenvolver é o lobo frontal, assim como os fatores últimos a se desenvolver nas funções motoras são a praxia global e a praxia fina. Eles são totalmente dependentes dos outros fatores motores estarem desenvolvidos. E para finalizar nosso aulão, eu trouxe para vocês algumas sugestões de protocolos para avaliar. Por que que eu trouxe também, né? Porque assim, ó, sem avaliação não existe intervenção. Ponto. Então não tem como chegou a nossa criança para o atendimento, eu vou pegar aquela bola, aquele outro joguinho para fazer a minha intervenção com ele. Não existe, gente. Eu preciso avaliar. Então eu tenho uma sequência para seguir. Qual é a sequência, né? Uma anamnese bem feita com os responsáveis. Eu preciso conhecer o histórico clínico dessa criança de uma maneira global. Mas a avaliação é só motora, mas a criança não é só motor. O que a gente viu em todas as outras etapas da nossa aula? A criança é cognitivo, afetivo, social, biológico e motor. Então, eu preciso conhecer todas essas etapas do desenvolvimento da minha criança, certo? Depois dessa linda anamnese muito bem feita, que eu vou fazer um raio-x daquela criança que está chegando para mim, e a anamnese ela é considerada a primeira parte do processo de avaliação. Por quê? Porque ali está o histórico clínico daquela criança. Essa anamnese vai me auxiliar na minha construção do relatório e no meu raciocínio clínico, certo? Qual é o outro momento? Bom, uma sessão de vínculo, né? Onde, pelo menos assim que eu faço, tá? Mas fica a sugestão. Bom, que vocês nem conhecem a criança e a criança já vem, vocês já vão, presta atenção que eu quero que você faça isso. Então, a minha sugestão é uma sessão de vínculo. Uma sessão mais livre, mais natural. Vocês já vão saber o que a criança gosta, então prepara o ambiente, desenho, tinta, enfim. Porque também nesse momento começa a segunda etapa da minha avaliação, a avaliação qualitativa. Eu vou ter que observar como está aquele comportamento motor da criança. E a avaliação qualitativa ela é muito importante, porque é a performance natural daquela criança. Ela troca de turno, ela senta corretamente, ela conversa, ela deixa eu também dar ideias para brincar, ela brinca, ela só chora, ela diz que não quer fazer nada, ela diz que não gosta de nada. Então, tudo isso serve para a minha análise qualitativa. Depois, na terceira sessão, no terceiro momento, então é a escolha de um desses protocolos. Aqui tem alguns, existem outros, tá? Que seja de acordo com a queixa inicial, ou seja, com essa demanda que a família me trouxe. Então, eu vou escolher um dos protocolos. Aqui tem sugestões. O POPT, tem o KTK, tem o ABC Movement, que é padrão ouro, tem o Manual de Observação Psicomotora do Vitor da Fonseca, tem o Manual de Avaliação Motora EDM3 do Francisco Rosa Neto e existem outras avaliações, mas eu trouxe essas 5 aqui como sugestão para vocês. Depois que eu fiz a minha avaliação quantitativa,
que é a quantitativa, é a que eu vou medir a criança, tá? Que é um desses protocolos que eu vou escolher. Para eu poder me sentar e montar o meu relatório. Então, eu vou usar as informações da anamnese, eu vou fazer a junção com o meu olhar qualitativo que eu fiz na primeira sessão, mais na sessão avaliativa, mais a minha avaliação quantitativa e vou me debruçar para formular um relatório. Esse relatório, ele precisa ter um contexto, ele precisa ter uma sequencialização. Eu preciso também, se eu tiver a oportunidade, de conversar com a escola para saber como é que é o comportamento motor dele em outro ambiente, porque eu já tenho na anamnese em relação ao ambiente natural dele, que é a casa. Eu já tenho o meu olhar em relação à clínica. E como será que é na escola? Então, se vocês tiverem oportunidade, seria importante vocês conversarem com a professora da criança ou com a coordenação, alguém que realmente tenha informações assertivas sobre essa criança. Para eu também agregar no meu relatório, fica uma sugestão como um complemento muito importante para eu ter uma outra visão deste comportamento motor da criança em outro espaço, principalmente porque a criança fica no mínimo 20 horas, né, semanais na escola. Para depois, gente, eu fazer a devolutiva aos pais. E aí eu vou ter que também perguntar para a família se eles vão querer continuar com a intervenção comigo, certo? Claro, se der déficit motor, né? Daqui a pouco não deu. Vocês perceberam que o emocional está muito mais alterado, porque ele apresentou choro, resistência, birras, dizia muito que não ia conseguir fazer. Então, você estava observando, e já também com a anamnese, que a questão emocional ali estava sendo uma das barreiras. Mas, teoricamente, quando a criança vem para uma avaliação, ela apresenta déficits, né? Então, vocês vão perguntar: bom, a família topou, vamos continuar com a intervenção? Aí vem o famoso plano terapêutico individual, tá? Que eu vou ter que me basear na avaliação que eu fiz para eu montar a intervenção. Então, são documentos diferentes. O plano é baseado na minha avaliação e a intervenção é baseada no meu plano terapêutico, tá? E aí a intervenção são as atividades que vocês vão selecionar ali para fazer o estímulo adequado para a criança, certo? Então, aqui para encerrar, eu trouxe referências bibliográficas na qual eu me baseei para fazer todo esse trabalho, todo o aulão para vocês. Fica a dica daquelas sugestões bibliográficas, se aprofundem mais. É importante nós termos o hábito de estudar periodicamente. Hoje a internet é uma aliada, uma ferramenta que é a nossa aliada, porque o acesso que nós temos à informação é muito mais rápido do que antigamente. Então, o profissional tem que se atualizar para conseguir fazer um bom trabalho, para conseguir identificar, para refinar o olhar clínico, para ter expertise, porque nós trabalharmos, hoje a nossa demanda está muito grande, os desafios estão muito grandes. Então, é importante o profissional se debruçar e estudar. Então, nesse aulão eu trouxe um resumão, mas nós temos toda essa vasta literatura que vai fazer nós nos aprofundarmos. Fica então a dica dessas literaturas, dessas aqui das referências
bibliográficas, na qual eu me debrucei para fazer o aulão para vocês, e espero que vocês tenham gostado, aproveitado, visto alguns pontos como novidades ou revistos. Sempre é bom rever. Espero que eu tenha também contribuído de alguma maneira para o conhecimento de cada um. Até o próximo!